Esse aqui é o aulão de lançamento do método Viver de Pão Artesanal. O que é o método Viver de Pão Artesanal? É uma metodologia para ensinar você, para você aprender a faturar consistentemente, ou seja, com frequência, toda semana, no mínimo R$ 1.000 por semana, fazendo R$ 4.000 por mês, no mínimo. No mínimo. Primeiro de tudo, eu vou compartilhar com vocês a minha planilha de faturamento dos 6 primeiros meses da Pão no Bairro, lá em 2020, quando eu comecei. Então, vamos lá, em março. Eu abri a Pão no Bairro, né? Na verdade, nem chamava Pão no Bairro quando eu comecei, né, a vender pães. Eu comecei a vender pães para os vizinhos de casa, da minha rua, né, pelo grupo da rua. Então, eu comecei a vender dia 25 de março. Eu vendia pão italiano, R$ 10. Eu vendi 23 pães em 5 dias. Em abril, eu faturei 4.400, mais, então foi R$ 230, mas enfim, lançamento em abril, no segundo mês. Primeiro mês cheio, né? 4.444. Por que está o valor quebrado assim? É porque eu aceitava, não existia Pix ainda quando eu comecei. Então, eu aceitava muito valor por PayPal, porque as pessoas não queriam pagar em dinheiro, as pessoas não tinham conta no mesmo banco que eu, não queriam pagar tarifa, enfim. Aí eu já descontei aqui nesse valor a tarifa, né, do PayPal. Em maio, eu faturei R$ 5.106,20. Aqui do lado, ó, na última coluna, o preço atual mais 12%, é que eu coloquei uma média, né, do que foi o aumento dos preços de lá para cá. Então, eu não vendo mais por esses preços que estão aqui, né? Eu vendo então, com um aumento de 12%, atualizando o faturamento, seria em abril 4.978, em maio 5.700. Notem aqui que eu quero que vocês vejam. Aqui estou com os 3 primeiros meses. Então, ó, no segundo mês, abril, primeiro mês cheio, eu vendia 4. Meu cardápio tinha 4 opções: 3 pães, 3 opções de pães italianos, né, a focaccia, a calabresa italiana, e um doce. No outro mês, eu tinha 5 opções. Ó, entrou um doce a mais, que é o amanteigado. E aqui eu tenho a planilha de junho, julho e agosto de 2020. Então, notem, em junho, só compara aqui, ó. Em maio, o faturamento foi 5.106, em junho foi 3.558. Só que nesse mês de junho de 2020, eu achei que estava com Covid, estava faltando, não tinha como fazer exame, que não tinha exame na época. O médico mandou ficar 14 dias sem fazer nada, sem atender ninguém, isolado no quarto, eu fiquei. Então, esse faturamento, ele é o equivalente a 15 dias do mês, 3.586. Agora, indo para julho, aumentou, né, para 5.449 e agosto 7.269,30. Em agosto foi quando eu cheguei no meu limite de produção com os recursos que eu tinha, né, com os utensílios, os aparelhos que eu tinha. Aí o que eu quero voltar, vamos voltar aqui. A comparação. Abril, eu tinha 4 produtos no cardápio. Maio, 5 produtos no cardápio. Junho, 9 produtos no cardápio. Julho, 14 produtos no cardápio. E em agosto, eu tinha 18 produtos no cardápio. Então, eu fui incluindo produtos para atrair público. Por que a gente faz isso? Para atrair públicos diferentes. Né? Então, em julho, por exemplo, foi quando entrou a linha de produtos, a linha como é que chama? De pães de forma integrais. Em agosto, que foi o Dia dos Pais, sempre em data de varejo eu conseguia incluir outras coisas. Mas eu queria mostrar para vocês o quão rápido eu cheguei. Só voltando aqui, suba novamente, peraí. Não. O quão rápido eu cheguei no valor que eu falo para vocês, ó, R$ 4.444. Só que aqui eu estava trabalhando todos os dias da semana e eu só tinha 4 opções no meu cardápio. Entendido? E aqui, ó, quando eu cheguei transferindo de agosto para o valor atual, né, aumentando 12%, então eu cheguei em R$ 8.150, R$ 8.150, por aí. Tá bom? Com 18 opções no cardápio, que ainda assim não é o total de o total de produtos que eu tenho disponível no cardápio hoje. E aí eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. 25 de março de 2020, eu faturei R$60, foi exatamente o meu primeiro dia de produção, minha primeira venda. Eu vendi esses pães, ó, tem um pão embolado, tá vendo? O papel tudo macetado. Eu achava que estava arrasando nessa embalagem aí. Aí eu tinha, ó, eu vendi 6 pães e faturei R$60. No dia 4 de julho de 2021 do ano passado, quando eu comprei o forno novo, até estava estreando o forno novo, eu publiquei essa foto aqui no Instagram. E nesse dia, no dia 4 de julho de 2021, eu faturei R$699.
Esse aqui, por exemplo, ó, é o pão. Esses 3 primeiros aqui foram os 3 primeiros pães italianos com calabresa que eu vendi. E olha o que ele se tornou depois. Mas olhando assim, talvez você não perceba a diferença. Bom, existe a diferença da foto, né, da qualidade da foto, que é clara. Mas o que é mais diferente daqui foi que quando eu comecei a fazer o pão italiano calabresa, eu abria a massa inteira, né, redonda assim na mesa, colocava todas as calabresas, 175 gramas de calabresa ali no centro dela, do pão da massa, e fechava. Eu não sabia rechear. Aí o que acontecia? Quando eu assava o pão, a pressão empurrava todas as calabresas para cima do pão. E aí o que acontecia? Só tinha calabresa na parte de cima do pão. Olha esse último aqui da esquerda, tá vendo? Aqui não tem o pão cortado para ver. Mas não, as pessoas não comiam calabresa, só ficava por cima, ficava torradinho, ficava gostoso, mas não era um pão de calabresa, era um pão com cobertura de calabresa. E depois eu aprendi como rechear direitinho, e aí tem essa fotinho pequenininha, que na verdade não é nem o pão inteiro, né? É o pão redondo, é um filão de calabresa. Eu aprendi a rechear de modo a distribuir o recheio todo. E esse tipo de perrengue assim que eu passei, não é que foi, eu não tinha para quem perguntar. Aí isso aqui também, ó, eu fiz essa entrega para ela. Tá vendo esse pão da esquerda? Ela era nos primeiros pães, acho que na primeira ou na segunda semana da Pão no Bar. Aí ela escreveu: lindo, parabéns, é uma delícia. Mas notem a diferença da aparência do pão. É o mesmo pão, pão italiano, para o outro pão. Agora veja até a diferença da qualidade da foto que ela me mandou. Porque essa segunda foto também foi. Essa aqui eu até uso em livro meu, em e-book. A qualidade da foto que ela me mandou é outro pão, né, gente? Uma evolução, assim, que não tem nem como comparação. Aqui, por exemplo, no primeiro, no pão da esquerda, eu embrulhava ele muito quente ainda. Aí o que acontecia? Umedecia, a casca não ficava tão crocante. Aí esse da direita já mudou completamente, né? É outro pão, apesar de ser o mesmo pão, mesmo sabor. O que está escrito aí no celular? Eu posso falar, vocês não estão vendo nada, sabe por quê? Eu estou mostrando vários antes e depois aqui, não estou? Então, esse aqui é o meu antes e esse aqui é o meu depois. Ó, isso aqui era tudo que eu... Exatamente, não tinha nada para ver mesmo. Isso aqui era a quantidade de mensagens que eu sempre recebi dos pães. E eu quero falar um negócio para vocês. Essas mensagens, algumas recebia, né? As pessoas mandavam as mensagens para mim, sem eu falar nada, sem eu entrar em contato. Mas eu jamais mandei mensagem para as pessoas. E aí, você gostou do pão? E o que você achou? Recebeu direitinho? Nunca eu fiz essa pergunta. O que eu fiz para receber a maioria dos depoimentos que eu fiz é uma estratégia de marketing, que é o quê? Eu mandei, por exemplo, o pão saía, eu chegava no cliente às 10 da manhã. Lá pelo meio-dia, mais ou menos, eu mandava uma mensagem falando para a pessoa como que ela poderia guardar as sobras, né? Se não fosse a primeira compra, eu tinha uma outra mensagem para mandar. Olha, se você quiser fazer brusquetas, você fatia o pão e aquece e não sei o quê. Não, não, não. Então, eu tinha uma mensagem para mandar em 2 momentos diferentes. Por quê? Para abrir um canal de conversa com cada cliente. Então, aí o que acontecia? Voltava uma pergunta, voltava um elogio, alguma coisa. Em todos esses anos, eu só recebi um feedback ruim de uma cliente que falou para mim que a casca do pão dela estava muito grossa. E até hoje eu tenho dúvida se ela usou realmente uma faca de pão ou não, porque eu brinco, né? Eu falo que às vezes o cliente não sabe, né, como usar e a gente tem que ensinar. Mas eu brinco que às vezes tem um cliente que usa faca de cortar alface. Eu mapeei as 3 maiores dificuldades, não só dos outros, né? As minhas também. As 3 maiores dificuldades de quem vende pão produzido em casa, pães produzidos em casa. O primeiro de todos, vocês vão de concordar comigo que é esse daqui, a tal da precificação. Só que quando uma pessoa fala para mim assim, Cris, eu não sei precificar. Como é que eu precifico? Como é que eu dou preço? E lá nesses grupos que eu acompanho do Face, sempre alguém vai lá e responde assim, calcula o custo você faz regra de 3, calcula o custo do seu pão e multiplica por 2, ou multiplica por 2,5, multiplica por 3. E aí eu preciso falar que quando eu ouço isso, me dá um ciricutico, sabe por quê? Porque se você não sabe fazer a precificação e você dá uma ideia dessas para as pessoas, ainda, né, o que eu acho pior ainda, significa que tem questões financeiras ali muito sérias que não são resolvidas, assim, por quê? A precificação ela é o resultado de toda uma análise, de uma conta financeira, que você coloca ali os seus custos, você coloca as suas despesas, você coloca o seu markup, que é a taxa que você coloca todos os percentuais de gastos, gasto com cartão, enfim, a margem que você quer colocar.
A precificação, ela é uma ciência, tô fazendo um sinal de aspas, tá? Vocês não estão me vendo, mas sinal de aspas. Ela é uma ciência. Ela não é simplesmente, tanto que tem especialista em precificação, não basta multiplicar. Quando você faz isso, quando você não calcula os seus custos, as suas despesas de maneira correta, você não sabe, por exemplo, o mercado, sei lá, o dono no mercado pequeno, perto da sua casa, viu sua divulgação, provou seu pão, e ele chegou para você e falou assim, vamos colocar o seu pão aqui no meu mercado? Por quanto você vai vender? Você sabe qual é o preço mínimo que você precisa vender? Você sabe qual é a quantidade que você precisa vender? Você não sabe, porque aliás, você sabe se você fez os cálculos todos corretos. Agora, se você foi lá e multiplicou por 2,5, por 3, você não tem como vender para terceiros, por exemplo, vender para o buffet. Isso é só um exemplo, tá? Existe também, por exemplo, você quer fazer uma promoção, quer vender se a pessoa levar 2 pães, ela paga X. Como é que você sabe o preço que você tem que vender esses 2 na promoção? Se você não tem todos os cálculos certinhos, todos os percentuais ali marcados. Você não sabe, então fica um negócio de chute. E no final, é o quê? Você vai trocar. A sensação que você fica é que você não sabe se você está ganhando dinheiro ou se você está só trocando dinheiro. Você vai lá, compra e troca, entendeu? A roda está girando, mas e aí? Está funcionando? Está sendo realmente eficiente? O segundo problema que eu mapeei, né? Ausência total e restrita de planejamento. Então, o que acontece? As pessoas não têm, normalmente, os padeiros domésticos, domiciliares, das micropadarias artesanais, não têm um plano de vendas. Talvez porque enxergue que, estou dentro de casa, então não precisa fazer isso, é mais amador, tudo bem eu ser amador, e não sei o quê. Aí volta do primeiro problema, né? Se você é amador, você está ganhando dinheiro ou você está só trocando dinheiro? Então, não tem plano de vendas, planejamento de vendas, não tem planejamento de comunicação. E aí o que acontece? Por exemplo, daqui a pouco é o Dia das Mães. Vai chegar, quanto falta? 2 semanas? Hoje é dia 28, segundo domingo de maio, 2 semanas. Você já tem pronto o que você vai fazer? Você vai esperar a última semana para ver o que os outros estão fazendo. Se você puder colocar alguma coisa como é que você vai negociar com o fornecedor o custo mais baixo de alguma coisa que você quer colocar se você não fez o planejamento, entendeu? Nem olhou na data que você precisava fazer isso. E o terceiro é a montagem de cardápio. Muita gente, mas muita gente nem tem cardápio. E às vezes se tem cardápios muito bons, tá, gente? Não tô falando que todo ninguém sabe fazer cardápio, sabe? O cardápio ele precisa ter um equilíbrio, né? Tanto de opções quanto de quantidade. Pensando nessas 3, né? Principalmente nessas 3 dificuldades, que o método foi criado. Se a gente fizer uma analogia com o corpo humano, ó, não dá para ver aqui, mas está escrito processo no meio do corpinho aqui. São 3 pilares, né, da metodologia. O primeiro é o produto, o segundo é processo e o terceiro é comunicação. Aí, por exemplo, eu coloco isso considerando a minha expertise, né, a minha experiência, o que eu sei fazer na vida. Alguma pessoa, por exemplo, que é da área financeira, vai falar que o financeiro tá faltando o financeiro aqui. Mas eu faço a parte de precificação de tudo mais, mas eu não é o foco do meu trabalho. O foco do meu trabalho é esse aqui, que é o quê? Se a gente pensar no produto, fazendo uma analogia com o corpo humano, o que é o produto? O coração, sabe? É o que tem ali que vai bombear para vai bombear energia para todo canto, é o que faz o corpo funcionar. Aliás, tudo faz o corpo funcionar. Os processos, que está dentro do corpinho, escrito em branco, agora que eu vi que não dá para ver direito, é o sistema, o aparelho circulatório, porque os processos, né? Eu estou falando de processo de venda, processo de compra, processo de comunicação, o mapeamento dos processos, eles têm que estar presentes como sistema circulatório, aparelho circulatório, em todo o corpo, permeando toda a sua operação. Você tem que mapear tudo o que acontece, todos os pontos de contato com o cliente. E aí, o que engloba tudo, fazendo analogia com o corpo humano, a comunicação. O que é a comunicação? É o maior órgão do corpo humano que reveste tudo e está presente em tudo, que aqui no caso da minha analogia é a pele, maior órgão do corpo humano. Aí falando em produto, né? Existe mercado para esse produto que eu quero vender, né? Existe demanda? Já tem alguém vendendo? Preciso ir lá ver, estudar a concorrência. Eu tenho facilidade de acesso a esses insumos, esses produtos? Eu consigo criar uma família de produtos e subprodutos que isso aqui, por exemplo, para uma operação doméstica é super importante. Porque, por exemplo, então eu tenho 14 pães que vão exatamente a mesma massa. Então, eu só faço a alteração e ajuste de modelagem e recheio. Então, eu tenho uma otimização de demanda, assim, eu tenho uma produção em escala, porque eu consigo fazer uma quantidade grande de massa e repartir ela em várias coisas. Então, quando você pensa em produto, isso é uma coisa muito importante, tá? Porque, vamos lá, que eu falei lá em cima, um cardápio muito abarrotado, muito cheio de coisa, o que acontece? Ele vai gerar problema para você se comunicar, para o cliente entender e para você produzir também. Ó, vou dar um exemplo de marketing, tá?
a linha Dove, né? É uma marca só, milhões de produtos, tem para todo tipo de cabelo, para todo tipo de corpo, tem, enfim, um monte de coisa. A gente sempre, quando vai falar de grupo de produto, em qualquer apresentação de marketing, a gente fala da Dove, que é um case super de sucesso mesmo. E quando eu resolvo essas questões aqui que eu passei, ó, vou voltar, existe mercado, tem alguém vendendo, eu tenho facilidade de acesso aos insumos, eu consigo criar uma família de produtos e subprodutos, eu estou falando de um cardápio vendedor. O seu cardápio, você trabalha, você não tem um ponto de venda. Onde é a sua vitrine, né? Onde os clientes enxergam? A sua vitrine é o seu cardápio. Então, o seu cardápio ele tem que estar arrumado, ele tem que ter informação clara, ele tem que ter foto bonita, como se fosse uma vitrine, né? Porque é ali que o cliente vai escolher o que ele quer. Então, quando a gente pensa num cardápio vendedor, pensa sempre assim, olha para o seu cardápio e pensa, isso aqui está aparecendo numa vitrine? E ele tem que conter esses conceitos, assim, de familiaridade. Então, o que é familiaridade? É o cliente enxergar ali alguma coisa que ele conheça, que ele tem familiaridade. Não dá para ser uns negócios esquisitos que ele nunca ouviu falar do que se trata. Pode ter pães diferentes, um monte de opção em comum, mas ele tem que ter alguma coisa ali que ele se identifica também. Porque às vezes é só você e o logo, inclusive. Tem que ter uma sensação de quero mais, que é o quê? Olha, ele tem que ter uma quantidade suficiente de produtos ali que o cliente vai falar assim, nossa, eu vou pedir 2, 3 pães essa semana, não consigo pedir o quarto, mas semana que vem eu vou pedir essa quarta opção. Então tem que trazer essa sensação de quero mais. Tem também a questão, que é o contrário, né, que é a escassez. Por quê? Porque a gente é artesão, a gente trabalha com produto artesanal, a gente tem limitação de produção. Não é uma mentira falar que você não tem o suficiente, que o pão está acabando, que o cliente tem que pedir peça logo, antes que acabe, porque a minha produção é artesanal. Isso é real, é verdade. Tem a questão do cuidado com a escolha dos produtos, que volta aqui para a vitrine. Ó, cuidado na escolha dos produtos, na disposição dos produtos na vitrine. Entendeu? Isso tudo o cliente ele vai ver isso. Então, quando você amontou um monte de fotos junto, um negócio que não dá para ver, aí a gente chega no layout, né? Você tem um layout atrativo com informações claras, fáceis de ler e entender. Então, aquelas letrinhas pequenininhas, um monte de informação que você não consegue ver. Aí vamos para o terceiro pilar, né? Que são os processos. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de família de produtos, eu vou dar um exemplo já de um processo, entendeu? Quando você fala de família de produtos, você já está tratando de um processo de produção. E quando você pensa, por quê? Então, eu expliquei lá, eu tinha uma massa, uma mistura de massa só, produzindo 14 pães. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou otimizando a minha produção. Primeiro, você vai fazer o quê? Você vai escrever, vai definir a sua capacidade máxima de produção. Como que você faz isso? Por exemplo, eu vou trabalhar 8 horas no sábado. Eu consigo tirar do meu forno 9 pães por hora. Vai, tirar do forno assim, trabalhar, eu consigo fazer 9 pães por hora, entre fazer a modelagem, a espera, não sei o quê. Então, 9 vezes 8, eu vou trabalhar 8 horas, tirando 9 pães por hora, então nesse dia, eu vou vender 72 pães. A minha capacidade máxima de produção é 72 pães. Por que eu preciso saber disso? Porque quando eu mandar o cardápio para as pessoas e começar a entrar os pedidos, eu sei quanto eu posso vender, eu sei o limite e eu também sei quanto eu quero vender. Só fazendo essa continha rápida, ó, 72 pães com preço médio, eu sempre coloco 18, tá? Vezes 18, R$ 1.296 naquele dia de faturamento. Óbvio que a gente tem que pensar no cálculo da demanda, a gente tem várias coisas para pensar aí, mas enfim, conta grosseira é isso. Minha capacidade máxima de produção é esse. Eu vou tirar os meus pedidos e aí eu vou fazer o quê? O meu cronograma de produção. Porque apesar de eu fazer 72 pães, não são 72 pães iguais. Eu vou fazer uma baguete com gergelim, eu vou fazer baguete, eu coloquei, sei lá, o festival, isso eu sempre faço, tá? O festival da baguete não é lorota. No festival da baguete, eu sempre coloco, sei lá, baguete com gorgonzola, baguete de alecrim, baguete normal, baguete francesa, né? A Epic é uma baguete francesa que fica com, você corta os pedaços dela, fica super bonita. A baguete com alecrim, não, baguete com gergelim em cima, enfim, várias opções de cardápio. E aí o que acontece? Eu sei quais precisam, para otimizar minha produção, eu vou modelar primeiro as que não têm recheio, então eu vou fazer primeiro essas baguetes, depois eu vou fazer essas. E aí o que eu vou fazer? Um cronograma da minha produção. Anote aí, cronograma de produção. Vou começar a trabalhar às 5 da manhã. Então, às 5 da manhã, das 5 da manhã até às 6, as 9 baguetes que eu vou colocar, meu forno eu tenho um forno turbo da Victory, faz um ano que eu tenho ele, antes eu usava só o forno doméstico, então eu sei que eu consigo colocar 9 baguetes ali. Então, as primeiras 9 baguetes vão ser essas.
Aí depois eu tenho que fazer o quê? Entre 5 e 6. Às 5 e meia, as 9 baguetes já vão estar ali, mas eu já vou ter modelado mais 9 baguetes. Vou estar modelando 9 baguetes. E é esse cronograma que é super importante para você fazer o seu planejamento de produção e conseguir terminar no horário esperado. E aí a gente chega aqui, ó, em comunicação, né? Comunicação, o pilar da comunicação, quando eu falo do pilar de comunicação, eu estou falando de marca, porque pão é tudo igual, né? Não é? Pão é tudo igual? Óbvio que pão não é tudo igual. Sabe por quê? No mercado, vou dar um exemplo. No mercado, o pão italiano custa R$ 9. O pão italiano redondinho, grandinho. Por que que eu, que vendo o pão italiano, talvez até menor que o do mercado, né, por R$ 20, o cliente acaba comprando do mesmo jeito? Né? Por que que o cliente troca o pão de R$ 9 pelo meu de R$ 20? É óbvio que tem já as características do produto, né? A gente sabe que tem baixo índice glicêmico, redução da carga de glúten, né, os pães de longa fermentação. Tem, enfim, a mão do artesão, tem até essas características já. Só que o que acontece? Quem compra um pão da Pão no Bairro, não compra um pão italiano, compra um pão em formato de abraço. Aliás, abraço em formato de pão, é o contrário. Abraço em formato de pão, que é a minha assinatura. E é o meu posicionamento de marca da Pão no Bairro. Então, quando eu falo que a Pão no Bairro vende abraços em formato de pão, esse tipo de comunicação quente, ela tem que permear tudo que eu faço. Jamais eu vou chegar, mas eu jamais vou chegar no meu Instagram ou para qualquer cliente meu fazendo reclamação. Por quê? Porque eu sou a pessoa que abraça, entendeu? Eu sou pão no bairro, e a pão no bairro é a pessoa que vende abraço em formato de pão. Então, isso tem que estar. O posicionamento de marca ele está presente em todos os pontos de contato com o cliente. Sabe? Eu tenho que ser, pelos valores que eu coloco, sempre amável, sempre simpática, sabe? Sempre. Eu não, tem padeiro que não é assim? Tem. Não estou falando, não tem que ser a regra, entendeu? E a pessoa vende do mesmo jeito, mas é o meu posicionamento. E aí o cliente prefere pagar R$ 20 pelo meu pão do que chegar num lugar que é frio, entendeu? Que é um balcão frio, pedir um pão, ou talvez pegar ali um pão que já está embalado, que não sabe nem quem fez. E aí o que acontece? Quando a gente fala disso, dessa produção artesanal, o que são os valores de marca, né? Os valores são você, são seus, assim, exatamente como você é. Por quê? Porque é pão artesanal. Artesanal é o quê? É o artesão. O cliente precisa, que eu falei lá no começo, o cliente precisa saber quem você é, sabe? O que você pensa, como come, aliás, o que come, como vive esse padeiro. O principal ativo da sua marca, no final de tudo isso, é você. E como você se comunica faz toda a diferença. E é assim que você que a compra se torna recorrente, porque quando você manda o cardápio para o cliente, ele se sente o quê? Confortável com a sua presença no WhatsApp dele, ele não ignora, ele não te bloqueia. Sabe? E se for tudo isso, se for tudo o contrário, o que ele vai fazer? Ele vai comprar o pão no mercado por R$ 9, né? Então, recapitulando, os 3 pilares do método Viver de Pão Artesanal: produto, processo e comunicação.